Boa noite, graça e paz. Vamos falar aqui hoje sobre um tema muito importante para todos nós, sobre salvação, sobre arrependimento, sobre avivamento, continuando a série de mensagens aqui sobre o nosso estudo aqui do livro Paixão pelas Almas. Boa noite, Vicky, seja bem-vinda, agora já sei que é você. Regiane, ai, boa noite. Camille, tudo bem? A Vicky, agora acertei, tá vendo, Vicky? Isa, seja bem-vinda. Hoje a gente vai ter um tema aqui muito forte, né? Todo mundo que tem uma alma precisa ouvir sobre isso, tantas quantas vezes forem necessárias, né? Então a gente quer compartilhar aqui, se você conhece pessoas que estão afastadas de Jesus, pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador, pessoas que têm alguma necessidade de transformação na sua vida, então compartilha, manda um aviãozinho para a pessoa participar aqui desde o começo, que eu sei que Deus tem palavras poderosas, né, para nos abençoar. Fabiola, seja bem-vinda, boa noite. Um tema aí bem desafiador, mas que com certeza vai nos inspirar. Então, ó, se você chegou agora, sejam bem-vindas. Márcia, seja bem-vinda. Boa noite. Charlene, seja bem-vinda. Graça e paz. Aline, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre, estava dizendo, né? Todo mundo que tem uma alma precisa ouvir isso sobre salvação. Ah, mas eu já tenho uma religião. Ah, mas eu já vou à igreja. Eu sou cristão, né? Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. É uma mensagem que todos nós precisamos ouvir sempre, né? Pastor Dudu, querido, boa noite. Gigi, Janete, sejam bem-vindos. Então a gente vai ter um momento de adoração daqui a pouquinho. Vamos também compartilhar aqui junto com as meninas. Saudades, Aline. A Aline precisa vir aqui falar conosco também, fazer uma live. Mas mais do que isso, né? Quem tem acompanhado, nós temos falado sobre este livro aqui, Paixão pelas Almas. É um desafio para cristãos de todas as idades, porque confronta, né, algo que a gente quer tanto viver, que é o avivamento, né? Mas como a gente vive isso, né? Depende de nós. Então, se você não acompanhou, a semana passada nós falamos sobre isso, tá aqui no IGTV do Praise Sister. E hoje nós vamos dar continuidade aí, falando sobre a responsabilidade do avivamento. Então, convida aí alguém que você sabe que precisa de salvação, alguém que talvez está ferido aí, marcado por alguma situação, né? Eu sei que Deus quer liberar aqui palavras poderosas. Bibi, seja bem-vinda. E queremos falar sobre isso, né, pela palavra de Deus. Então a gente vai ter um momento de adoração aqui muito especial para aquecer nosso coração. Mas para aquecer sempre, né, é a palavra de Deus que nos inspira. Eu vou compartilhar uma passagem aqui que é bem conhecida de todos nós, mas ela sempre se faz viva. Gi, boa noite. Sandrinha, boa noite, seja bem-vinda. Chegando, ó, falei, quem chegou aqui já compartilha, né? Especialmente com pessoas que precisam ouvir sobre o Evangelho da Salvação, mesmo que já tenham ouvido, né? Mesmo que já se considerem aí pertencente a uma igreja, uma religião. A gente vai falar de algo que todos nós precisamos ouvir e ouvir várias vezes, né? Então eu sei que Deus quer alcançar muitos corações hoje. E eu queria começar lendo aqui, né, uma passagem para nos inspirar com relação a essa palavra, né? São orações, são palavras do nosso próprio Senhor Jesus, que estão aqui sempre aqui no meu coração e que com certeza querem falar também com cada um de vocês, né? Então, vamos começando aqui no Evangelho de João.
Vou ler alguns trechos aqui, tá bom? Então, só você que chegou agora, convide alguém. Nós queremos compartilhar essa mensagem com o maior número possível de pessoas. As meninas vão liberar um recado precioso aqui, com muita graça que Deus tem falado ao nosso coração, né? Muitas coisas são simples, são verdades que a gente conhece, mas que a gente precisa lembrar o tempo todo, né? Eu vou ler aqui o Evangelho de João, capítulo 15, né? Jesus falando: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Versículo 3. Ele já limpou vocês pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajuntado no montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Isso resulta em grande glória para o meu Pai. Então, o Senhor Jesus falando aqui. O nosso amigo Dan já chegou aí, já vou chamar ele, mas eu quero inspirar o coração de vocês com essa palavra de Jesus, que a gente ouve por tantas e tantas vezes, mas a gente confrontar o nosso coração, né? Eu tenho confrontado mesmo meu coração, né? Quais são os frutos? Que frutos são esses que Jesus fala? Então a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso também aqui hoje. Quem chegou depois, eu pedi para vocês compartilharem aí com outras pessoas, porque são verdades que nos inspiram, né? Paixão pelas almas, é o que nós temos falado aqui. Mas a gente vai começar antes, né? Aquecendo nosso coração com adoração, como a gente tem feito aqui. Dan, se você já estiver pronto, você dá um joinha para te chamar. E eu sei que Deus vai liberar aí algo poderoso do céu. Você que chegou, compartilha. Você que não sabe o que é esse livro que eu tô falando, o que tá acontecendo, segue aqui o Pray Sister, assiste lá nossos IGTVs. Wanda, querida, boa noite, seja bem-vinda. E esperamos aqui, né, que Deus possa inspirar o coração de vocês, como tem inspirado o meu, tem inspirado de um grupo aqui, né, do Pray, e de outras pessoas também que têm buscado, né, compreender o que os céus têm falado nesses dias. Então eu sei que vai ser algo poderoso. Chegou, convida alguém, né? Convida alguém que eu vou mandar o aviãozinho. Não mandei aviãozinho aqui hoje, gente. Como assim? Vamos lá compartilhar, semear a boa semente. Eu sei que Deus tem mais para todos nós. Então vamos chamar aqui nosso ministro de hoje. Rose, querida, bem-vinda. Boa noite. Chamei aqui, vai aparecer aí, Dan. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Thaís? E você? Tudo bom? Obrigada, viu, por aceitar aí prontamente o desafio. Essa semana foi intensa, eu quase nem divulguei a live, mas já estava na agenda do céu. E graças a Deus, né? Obrigada por ter atendido aí e nos inspirar. Imagina, conta sempre comigo, sempre que precisar aí,
Hoje, a sua oração foi poderosa, porque realmente, de fato, Deus abriu os caminhos. Eu cheguei super rápido. Glória a Deus. Eu tenho que chegar, preparar tudo aqui, então... Conseguiu chegar cedo. Eu já estava treinando louvor aqui, eu ia cantar a capela, entendeu? Mas Deus sabe, né? Cada um no seu dom. Mas amém, que bom que deu tudo certo. Amém. Graças a Deus. Bom, preparei 2 louvores aqui, né? Vou até juntá-los para a gente também ganhar tempo, né? Mas que falam, né, da grandeza do Senhor e também da dependência, né, que a gente deve ter dele. Então, espero poder inspirar a todos que estão aqui, que estão, né, entrando aí nessa noite, e que possam receber mais de Deus e possam utilizar esse momento de louvor e adoração para se achegar mais perto dele. Grande é o Senhor e muito digno da cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Sou força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Obrigada, viu? Que o Senhor continue aí te abençoando, né? E que seja assim sempre na sua vida, né? Que esse altar continue transbordando aí direto do trono de Deus. Amém. 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 E eu Obrigado. creio que todo mundo aí já está mais inspirado. Obrigada, viu? E agora vamos continuando aqui. Obrigada, Dan. Deus abençoe. Glória a Deus, né? A gente tem começado cada live aqui com uma adoração, né? Então, se você chegou agora, perdeu essa boa parte de aquecimento, mas Deus tem mais, né? Eu vou chamar minhas amigas preciosas aqui, vamos ver se elas estão aí já preparadas. Gigi, Isa, vamos lá liberar o que Deus tem colocado aí no coração de vocês. Cadê a Gigi? Deixa eu chamar aqui. Oi. Peraí, que agora
Eu perdi a Gigi aqui. Ok, pronto. Obrigada mais uma vez, viu, por aceitar assim prontamente. Imagina, Oi, honra. tudo bem? Vocês me escutam bem? Ah, peraí que tem o meu ajuste de som aqui, ó, infalível. Com licença, gente, rapidinho, é só colocar um fone aqui. Bom, tá bom agora? Agora sim. Bom, né? Se eu tirar, tá bom? Tá me ouvindo bem? Uhum. Então, pronto, boa noite, muito obrigada, minhas lindas, sejam bem-vindas. Boa Nós noite. temos aqui, as duas já estiveram aqui antes, né? A Isamar mais recentemente, a Gigi o ano passado, no encontro especial aqui da nossa célula Refúgio Kids and Teens, né? E agora estamos aqui nesse momento que o Senhor preparou para nos inspirar, essas duas lindas aí, vou deixá-las falarem. Se você chegou agora, nós temos falado sobre este livro, Paixão pelas Almas. Depois, vai lá, ô Isa, olha só, gente, que tá sendo livro também. Ensaiado aqui, gente, ó. Então, a gente tem sido inspirado aqui, né, meninas? A gente lê, chora, sai correndo, se arrepende, ora, mas ao mesmo tempo nosso coração aquecido. Aí, ó, sua tia, suas projes. E aqui, gente, é sucesso garantido. Ela é maravilhosa, não é? Olha só. Então, estamos aqui, né? Três gerações conectadas num só propósito. A gente falou a semana passada um pouquinho do capítulo 1 desse livro, mas assim, cada capítulo a gente dá spoiler, né, do livro inteiro, porque é algo poderoso. E aí, meninas, quem quer começar a falar? Tudo tímida aqui, gente. Quem vê pensa, né? A única tímida aqui sou eu, né? Que tô aqui toda semana, então imagina elas. A gente tem sido espremida com esse livro, porque esse livro aqui, ó, gente, é maravilhoso, eu indico. Não é fácil ler ele, mas é transformador. O Senhor fala Não assim, assusta, não. É fácil, gente, tranquilo. Cada é, página você lê umas 5 vezes, de tão fácil que é, porque você fica, né? Tipo, vou ler de novo. é cada tapa que você leva que o Senhor vai falando com você assim de uma forma que, nossa, estou fazendo tudo errado, né? Meu Deus, me ajuda. Ai, E meu Deus. Peraí, eu que tô fazendo errado aqui. Desculpa, eu achei uns. Eu apareceu uns filtros aqui, eu não consigo tirar. Continua falando, me ignora aqui, tá, gente? Não tá. adianta. Graças Meu a Deus. Deus que temos sido, né, assim, inspiradas por esse livro. Esse livro tem nos ensinado muito, mesmo que né, a gente lê coisas que não nos agradam no começo, mas o Senhor nos ensina e, como eu falei, pra tá, né? Quanto mais a gente é exprimida assim, quanto mais nós somos, o nosso caráter em Cristo é forjado, né? Nós, cada vez mais a gente aprende, né? E nesse livro, a gente está no capítulo 2 que fala da responsabilidade pelo avivamento. E eu li esse livro, gente, linha por linha, palavra por palavra, por incrível que pareça. Os meus familiares que estão aqui vão falar, nossa, Isabela, pois é. E eu chamei muita atenção por detalhes, né? Eu gosto muito de prestar atenção quando eu vou ler em detalhes. E algo que ele conta aqui no livro, né? Que chamou muito a minha atenção. Ele fala assim: o meu coração se incendiava em meu peito cada vez que eu ouvia ou lia. E aí eu lendo isso, eu li umas 10 vezes. E aí, Senhor, né, eu fiz uma pergunta para mim, né? E fica essa pergunta para você. Eu falei: o que a Isabela tem lido ou tem escutado? Será que realmente é a palavra de Deus? Será que é sobre o reavivamento? Então,
eu fiz essa pergunta para mim, mexeu, né, no meu coração, óbvio, porque nem sempre a gente tá escutando e tá lendo sobre. Às vezes ficamos dispersos e aí, né, que mora o perigo. Então, eu fiz essa pergunta para mim e se eu fosse você, fazia essa pergunta para você, né? O que você tem lido ou escutado? Quer comentar, Gi? Ah, bom, eu tô amando muito esse livro, como a Isa falou mesmo, esmaga a gente, né? Porque ele fala realidades, assim, da nossa vida que a gente nunca parou pra pensar. Então fala, tem umas coisas que chocaram muito, assim, que fala quantas vidas que eu poderia ter levado pra Jesus e que eu perdi e que agora já era, que estão indo pro inferno. Isso é uma coisa, assim, parece que é uma coisa muito pesada, mas é a nossa realidade. Então, Uhum. tantas vezes, né, que a gente pensa, a gente vê várias oportunidades passarem e não, outro dia eu mando, outro dia eu Ainda falo. mais agora, né? Na pandemia, né? Que pessoas têm. A gente tem perdido tanta gente assim do nada, né? E aí, né? Ou tanta gente que a gente perdeu antes mesmo, assim, ou agora, né, que ainda mais nessa época. Mas a gente pensa, e quantos amigos que eu perdi, que eu poderia ter falado, e eu pensei, ah, não, Deus sabe de tudo, Deus, se fosse a vontade de Deus mesmo, já teria acontecido. Mas não é assim. A gente poderia ter falado tanto para Jesus, tanto de Jesus para essas pessoas, e tantas pessoas que estão, né, se perdendo, assim, e a gente não tá indo e tendo indo, né, indo falar para dessas pessoas, Ação, iniciativa, né? não tendo essa iniciativa de ir lá e nem semeando uma palavra, às vezes entregando uma Bíblia, ou, né, mostrando Jesus através das nossas atitudes, falar aqui com nossas atitudes, isso mesmo. Mostrando Jesus nas nossas atitudes, as pessoas falam, nossa, eu quero uma pessoa igual, mas nem assim às vezes a gente age. Então, esse livro meio que, como fala, esmaga mesmo, fala bem a Uhum. realidade. Porque a gente que já é cristão, a gente tem essa responsabilidade pelo avivamento. Porque o avivamento só vem com arrependimento. E o Espírito Santo que dá o arrependimento. Só que sem Jesus não vem o Espírito Santo. Então, lá atrás precisa da gente para isso acontecer. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande e que às vezes a gente não tá cumprindo, né, esse papel. E isso é o que uma coisa que Inclusive, no livro, é uma frase que ele falou também, e eu prestei muita atenção quando ele fala assim, prostrado com o rosto em terra, né? Que a gente até comentou sobre. Esse prostrado com o rosto em terra me lembra muito Hashtag cara no pó. uma discipuladora que ela falava: minha filha tá sofrendo, tá chorando, vai com a cara no pó. É só assim, né? Então falta muito cara no pó. E a gente comentou muito, né? Eu falo sobre a minha vida, mas sobre nós, né, cristãos, a gente tá faltando muito cara no pó, porque a gente depende, porque lá, né, a gente consegue ver que a gente é totalmente dependente do Senhor. Todos nós Uhum. dependemos da graça e misericórdia dele. E lá, quando a gente coloca a cara no pó, a gente vê o quão precisamos todos os dias, todo momento, toda hora. Então, eu coloco aqui, ó, já colocaram, hashtag cara no pó, gente. Para tudo, para todo esse mover acontecer, a gente precisa de mais Uhum. cara no pó, né, orar mais pelas nossas famílias. E tanto que no livro, Gigi, se você me permite, né, rapidinho, ele faz algumas colocações, se não, né? E eu coloquei ao contrário. Para você ter muitos frutos, né? Você precisa de alguns pontos aí que eu coloquei. O primeiro é estar fixo no objetivo. Ele coloca, caso você não esteja fixo no objetivo, mas eu coloquei como que você vai fazer. Você aí da live que está assistindo a gente, você vai precisar disso. Estar fixo no objetivo. Eu coloquei um objetivo que é a salvação do meu irmão, né, filho do meu padrasto. Eu estou fixo no objetivo sobre a salvação de famílias. Inclusive, esse mês a gente tem orado
pelas famílias. Então, a gente precisa estar fixo no objetivo e não deixar um pouco, né? Aquilo vai olhar muito, estar com os olhos atentos. O segundo ponto que ele coloca é ansiar pela conversão dos nossos irmãos. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração. Ansiar, querer isso, sabe? Igual eu anseio pela conversão das minhas primas. Eu anseio. Elas ficam longe, mas a gente precisa ansiar, sabe? Isso ele fala muito nesse livro. E o terceiro é estudar e pregar. Mas ele não fala só estudar e pregar. Ele fala estudar e pregar com esperança. Então, a gente não só precisa estudar, não precisa só pregar, mas estudar e pregar com esperança. Com esperança daquilo que o Senhor vai fazer, porque a gente precisa ter fé. Então, assim, com esses três passos, você vai colher muitos frutos. E aqui, né, no livro, inclusive, ele deixa bem claro. Ele fala, não são alguns frutos, são muitos. Foi o que eu li no comecinho aqui, né, de João 15, Jesus fala que ele escolheu a gente para que nós demos muitos frutos, né? Então não é só alguém, né? Não são só os pastores que tem que pregar, que tem que estudar. Fala, não, o pastor Marcos chegou aí, seja bem-vindo, pastor Marcos. Não é só o pastor Marcos que vai falar de Jesus para as pessoas, né? Não é chamar a pessoa para ir na igreja, né? É nós trazermos essa mensagem primeiro com as nossas atitudes, com a nossa vida, né? A gente ouve tanto esse jargão aí, né? Ah, não, pregue o evangelho o tempo todo, se necessário use palavras, mas quantas vezes a nossa atitude não está pregando nada e a gente acha que está abafando? E isso que você falou, né? Tem que desejar isso. E será, né? Primeira coisa, né? Que a gente fez, não estou falando aqui que a gente está, nossa, estamos aí salvando a humanidade, né? Começa conosco isso, mas assim, como é que eu vou desejar isso? Por quê? Porque às vezes a gente está passando por um sofrimento, então a gente foca a nossa vida naquele sofrimento. Aí vem o que a Isa falou, a gente tem que ter um foco nisso. Mas assim, se o meu coração não está inclinado para fazer isso, por razões que muitas vezes são sinceras, né? Cara no pó, né? Hashtag cara no pó. Então, assim, buscar. É o que a gente falou a semana passada. Se você não viu a live, corre lá e assiste no GTV. É a gente colocar o nosso coração, né, diante do Senhor. Não é esperar, a gente entender. E uma coisa que a gente falou, né, esses dias que para mim, assim, é muito forte, é nós pregarmos o evangelho para nós mesmos todos os dias. Porque eu acho que é um desafio quando a gente já é da igreja faz tempo, nasceu aí, né, como as meninas, nasceu em berço evangélico, comprado lá na rua dos evangélicos. Então a gente meio que se acostuma com tudo isso, né? Mas todos nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos, não é só na Páscoa, falar da ressurreição de Jesus, mas é todo dia no nosso coração. Então o fato de a gente falar, de a gente declarar, de a gente entender que a gente está aqui por pura misericórdia de Deus, que se a gente recebeu a salvação, a gente não fez nada por isso. E as pessoas que a gente convive, que a gente passa, que a gente conhece, né? Esse é esse anseio, né? Que a Isa tá falando de ansiar pelas almas, né? Sejam bem-vindos, bem-vinda, Andréia Salazar. A gente tá falando aqui de salvação, de arrependimento. E no nível, assim, somos todos nós, né? Ninguém é melhor que ninguém, não é porque tá na igreja, não é porque não é, não é porque é filho do pastor, não é porque é diva maravilhosa, que nem a minha amiga Isa aqui, né? A gente precisa entender que esse é um chamado de Jesus para toda a igreja, né? Para todo cristão, né? Exato. Cortei aqui, ó, a Sandrinha colocou a citação do livro aqui, ó. Quanto mais eu ponderava sobre isso, mais convencido eu ia ficando de que no meu ministério a palavra de Deus não era fogo, nem martelo e nem espada. Essa parte aí foi forte, é com as farzedas, né? Obrigada, pastor Dudu. Então, às vezes a gente, né, lê, e aí foi o que Jesus falou aqui nesse versículo que eu li lá no comecinho, né? Que ele fala que a gente tem que estar conectado a ele, né? Sem ele nada nós podemos fazer. E aí ele fala, então pedireis qualquer coisa no meu nome. Ele fala isso no livro, né? E aí, todo mundo aqui, a gente tá orando e tô pedindo e tá acontecendo, né? Então não, porque não é Jesus que tá errado, mas é o nosso coração, né? Exato. Que precisa ser Uma das alinhado. coisas que mais me chamou a atenção. Pode falar, Não. Gi. Fala, pode falar.
A Isa fez um esboço ali, gente, eu vou contar. De 90 páginas. Ela realmente leu página por página. E glória a Deus por isso, porque, né, ela tá inspirada e ela tá nos inspirando. Continua. Mas É uma só das você quebrar a coisas atenção, gente, já tá nervosa. que Não puxou tá, um não. pouquinho a minha orelha, assim, que chamou muito a minha atenção foi quando ele fala assim: ultimamente tenho sido impelido a colocar todas as outras coisas de lado para devorar com os olhos tudo que me vem às mãos sobre o reavivamento. E isso me chamou muita atenção. Colocar todas as outras coisas. E eu falei, Isabela, mais uma vez eu fiz uma pergunta para mim, porque eu adoro fazer perguntas. Eu falei assim, Isabela, você está colocando todas as outras coisas de lado para olhar apenas para aquilo, para o objetivo, né? Uma coisa, né? É, porque Me lembrou de música, mas eu não vou cantar. às vezes a gente Eu faz tanta canto, não vou cantar. objetivo da gente, né? Que às vezes a gente fica, ai, mas isso e aquilo, eu tenho tanta coisa pra fazer que não tenho tempo pra isso. Mas pra que que a gente nasceu? Pro objetivo. Mas o que que a gente faz? Qualquer outro tipo de coisa, eu não tenho tempo. É. Então, e o objetivo, que foi porque a gente nasceu? A gente tá aqui pra isso, não pra qualquer outro tipo. A gente também faz as nossas coisas, tem o nosso dia a dia. Uhum. Mas, além disso, e o nosso Mas eu quero que eu canto. a coisa que a gente nasceu pra fazer. E o nosso propósito aqui nessa terra, como é que fica? Uhum. Oi, É Cat, salvação, né? tudo bom, Mas Cat? é a música, eu vou citar os versículos só, né? Eu não sei nem a letra da música, deixa pra lá. Mas enfim, tudo tem que ser maior, porque a gente fala, né? Bonito a gente falar, não, Jesus é meu maior amor, minha vida e tal, mas a gente tá buscando, né? Várias outras coisas. Quando Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, o que é o reino de Deus? Não é o reino das nossas vontades, né? O reino de Deus é isso. Quando João Batista chegou para anunciar Jesus, né? Chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Então é isso, nós temos que nos arrepender todos os dias e pregar esse arrependimento, como a Gigi falou no começo, né, Gigi? Não é a gente que vai fazer a pessoa entender, mas a gente precisa se encher do Espírito Santo, né? Para que haja isso, né? Para que haja essa transformação e essa necessidade por salvação, né? Porque se a gente não tem isso, como é que a gente vai passar isso para as pessoas, né? E primeiramente, tudo isso aqui, essa mensagem para a gente poder falar de Jesus, tem uma intimidade com Deus lá atrás, tem como diz aí, a cara no pó, tem uma intimidade com Deus, fechar a porta do quarto e como falar, a cara no pó, que é a oração, né? Que é a intimidade com Jesus. E aí, para a gente poder se encher e falar, e para também transformar, para as atitudes aparecerem na gente, a gente precisa Uhum. primeiro buscar isso. Quando busca e começa a aparecer na gente, a gente vai para as outras pessoas. Mas a gente vai falar, cara não pode. Então sempre tem a oração primeiro, né? A intimidade com Deus, a busca do Espírito. Depois a gente vai e fala das pessoas e mostra nossas atitudes, porque eles olham e falam, eu também quero ser assim, o que que faz para ser assim? O que que eu também quero isso. Como é que eu faço? Qual que é a receita para isso? E a receita é Jesus. Exato. É uma coisa que você falou, Gigi, e vou emendar aí. No livro ele fala assim, é algo que a gente tem escutado muito do nosso pastor, pastor Marcos, né? E ele falou, inclusive, na terça-feira, que nós, cristãos, a gente precisa sempre estar inconformados de nada acontecer. Porque o Senhor, onde Ele está ali, Ele faz. Então, assim, aqui no livro, ele coloca assim, raramente saio sem que Deus me dê algum fruto. Gente, isso pesou tanto. Eu falei, Forte, né? Deus do céu, quão forte isso é, porque, cara, às vezes a gente se acostuma tanto com a questão de todo domingo na igreja, Ó, o pastor vai sair de casa 2 ali, né, pastor? a gente se acostuma, vamos dizer, cai na rotina de ir ter que ir para a igreja no domingo, ali na terça, né? Algumas reuniões, a célula, mas é mais do que isso. A gente primeiro ir com expectativas que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar.
E isso ficou muito claro, muito forte no meu coração, tanto que eu tô aqui, ó, aqui eu creio que essa live o Senhor vai operar. Alguém vai ser Amém. tocado em nome de Jesus. Amém. Em Então, nome de a Jesus. gente precisa estar com expectativa, ir com expectativa, e lá, a gente vê que o movimento nada aconteceu, não. Peraí, eu tô inconformado. Vamos ficar inconformado. E isso, o livro falou, o pastor Marcos ministrou isso na Na terça-feira. terça. Então, só vem confirmando os nossos corações para que a gente venha cada dia mais colocar expectativas, porque o Senhor vai fazer muito mais e através de nós, em nome de Jesus, Amém. de cada um que está aqui. Então, ó, Amém. gente, começando por aqui, vamos mandar aviãozinho para aqueles familiares que não conhecem a Jesus. Vamos começar essa boa obra aí. É tão simples hoje, né? Ô, Isa, você falou ontem, né, um ponto que pra mim, assim, não foi um tapa na cara, foi um soco no estômago. Quando eu li, tem uma parte que ele fala, né, que alguns cristãos, eles acham que eles têm um dom natural para ensinar, para edificar a igreja, e aí a gente vai e fica confortável, né? Ah, eu sou mestre, então meu lugar, assim, ó, né? é o pastor Marcos que é evangelista, não, eu vou aqui ensinar as pessoas, eu gosto de estudar, mas o que ele fala que não é isso, né? Assim, realmente algumas pessoas têm essa habilidade, glória a Deus por isso, mas assim, isso não muda o chamado à responsabilidade. O Senhor vai cobrar vidas de mim, né? A gente estava conversando essa semana com a Jana, com a Isa, os lugares que a gente trabalha, muitas vezes é aquela chance que a pessoa tem, né? De ouvir o evangelho, de ouvir a salvação. Então, é minha responsabilidade. Não importa se eu sou mestre, se eu sou evangelista, se eu sou profeta, não quero saber, não fui chamado para isso. Todos nós fomos, sim, chamados para isso, né? Para anunciar a salvação. Nasceu para isso. Nosso propósito Oi? é esse. Boa, Gigi. Lendo o livro, a Verinha falou que durante a leitura do livro, meu coração tem se incendiado a ponto de eu não conseguir parar de chorar. Para mim, muito foi a presença dele no coração e parecia que ia sair pela boca. Glória a Deus. Pode. É isso mesmo, gente. Esse livro Eu falo, não é brincando, não, que tem muitos momentos ali que você começa a chorar, você não consegue, né? E é o Espírito Santo que faz isso, né? Então, que a gente tenha isso, né? Como a Isa tá ali com esse fogo e tal, é a palavra de Deus. Ah, mas porque é um livro. Mas esse livro, né, tá trazendo situações, tá mostrando a Bíblia aqui falando isso, né? Então, é a palavra de Deus que está nos confrontando. São homens, né, muitos avivalistas que tem aqui várias histórias inspirando. E esses grandes homens, né, falando de si mesmos, puxa, não tô trazendo vida, não tô trazendo salvação, que falta. Então, o que a Isa falou, é a gente não se conformar, né? Ficar ali incansável até ver essa transformação. Se Jesus falou para mim, né, que eu fui chamada para produzir muito fruto, eu tenho que ir. O pastor Marcos está chamando aí a multidão agora de pessoas. Enche o meu coração. Porque quando eu li, né, a gente acaba ficando assim, nossa, né, não dou muito fruto, eu vou, mas a pessoa não. Ele até cita aqui e fala, eu vou, prego a palavra, mas não tá tendo fruto, eu falo, é da vontade de Deus. Quantas vezes eu fiz isso? Não, realmente. Na hora dela vai chegar. Não, vamos continuar. É agora, né? Exatamente. O pastor falou para você repetir, hein? Ai, Jesus. Repetir. Volta tudo. Não, é isso, né? Como que a gente tem que fazer, né? A Isa colocou aqui 3 pontos importantes. É para todos nós cristãos, né? Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. A gente tem falado desse livro aqui que tem nos inspirado, Paixão pelas Almas. Né? Olha aí, a gente não está ganhando nada, editora, tá? O autor aqui já morreu, mas a palavra de Deus está aqui, Jesus está vivo e nós estamos aqui para a gente não sofrer aqui sozinho, mas não sofrer, a gente está feliz, né? Porque o avivamento começa com isso, né? Com arrependimento e começa conosco, com o nosso coração primeiro, né? Então, se a gente não perceber que a gente está errado, que a gente não está trazendo salvação, não está trazendo vida, e aí, né? Exatamente. Fala, Isa, libera aí de novo, conta tudo. O que o pastor falou, né, para eu repetir, que é em questão que o Senhor tem falado muito conosco, né? O livro ele falou, o pastor na terça-feira ele ministrou
que no livro ele fala assim, raramente saio sem que Deus me dê algum fruto. Ou seja, gente, isso é muito forte. É muito forte. A gente não pode se conformar de sair do culto sem alguém ter tido a salvação. Ou a gente precisa ir para o culto na expectativa que algo vai acontecer. Entendeu? Porque eu comentei, né? Às vezes, aquela coisa de todo domingo, na terça, uma terça eu vou, uma terça eu E fico não só o aqui. culto, né, Isa? Mais do que isso, né? Esse senso de missão é todo dia. Você tá indo trabalhar, você tá indo comprar pão, você tá indo ali, Exato. a chance que alguém tem, né, de ser salvo. No Olha meu a trabalho hoje, responsabilidade. eu vou ser um instrumento. Eu preciso Uhum, colocar expectativa todos os dias. Mas a questão de ir, às vezes, no culto, a gente vai perdendo aquela coisa, vira rotina. Não, não. A gente uhum. precisa crer. Crer que o Senhor vai fazer, colocar expectativas. Não, hoje o meu irmãozinho, a minha prima, vamos dizer que eu coloquei aqui no começo, ela vai no culto, né? Então, colocar expectativas. Nossa, eu vou na padaria, eu vou achar alguém que tá precisando ouvir a palavra. Igual, Amém. eu tive a oportunidade de ir uma vez no mercado com o pastor, né? Com todo mundo. Gente, o pastor, eu vou colocar aqui, viu, pastor? Vou colocar aqui pra Vai todo mundo. pôr. Ele fica olhando tudo para ver se acha. E para ver se acha alguém para orar. E é assim, a gente precisa disso, né? A gente Não é só o precisa ir pastor para que os tem esse chamado, lugares, né? querer orar, porque o Senhor, ele faz em todos os lugares. Não é lá Uhum, onde tem a placa da igreja, não é. São uhum, todos os lugares, inclusive dentro da nossa casa, né? uhum. Já vi Na várias nossa rede social, né? O que a gente está fazendo, né? A gente está postando, o que a gente está anunciando e estar sensível, né? Que você falou no começo, a gente está cheio do Espírito Santo, ele vai dar essa visão, né? Ele vai Exato. fazer, eu lembrei agora, eu vou falar, acho que umas semanas atrás, não sei se eu falei na outra live, eu estava indo para um lugar, me perdi, as pessoas me julgam, porque mas não foi, dessa vez, assim, foi, o Senhor mostrou o fruto, entendeu? Eu fiz um caminho nada a ver. E aí, o que que aconteceu? Eu encontrei uma pessoa, passei de carro do lado, a senhora estava caindo na rua. Tava passeando, o cachorro caiu. Tava com a Camille, né? Cadê a Camille? Dá um oi aí. E aí, eu fui a oportunidade de falar de Jesus. Eu poderia só levantar ela e sair correndo. Perguntei se estava bem, perguntei se ela acreditava em Jesus, se ela queria oração. Ela falou que não queria. Aí eu falei, bom, então, né, creia que Deus vai te salvar. Saí de lá, a Camille falou que lembra. Aí a gente orou no carro, né, Camille? E em nome de Jesus, né? Então, assim, às vezes uma palavra, né? A gente não sabe o que a gente vai fazer e não cabe a nós, né? Fazer, não, eu vou forçar a pessoa. Mas eu falar de Jesus, eu falar que Jesus salva, é a função. Então, a gente tem que estar conectado, porque às vezes acontece um imprevisto no nosso dia e pode ser alguém, né? A alma de alguém tendo a oportunidade de Exatamente. ter salvação, né? Então, ser prático, né? E todo para quem momento, né? entrou aqui, vai, Pode Gigi, falar. por favor. Não, pode falar, Isa. A Isa tá no fogo, libera a Isa. Bom, aí, às vezes a gente perde essas oportunidades, como a gente falou no começo, e muitas oportunidades, assim, que poderiam estar sendo coisas, que poderiam estar acontecendo milagres, assim, e a gente às vezes, não, que eu tô com Uhum. vergonha, não, isso, aquilo. E, não, só se, deve ser da minha cabeça, e se não é coisa mesmo do Espírito Santo revelando pra gente. Não vai orar pelaquela pessoa, não, deve ser da minha cabeça, a pessoa não tá com nada. Então, às vezes a gente pensa, tentando, né, se desculpar entre a gente, se desculpando, né? Justificar, né? Mas a gente tem que ir, perder toda a vergonha, de perder a timidez e Uhum. ir falar para as pessoas. Porque tem muita gente morrendo, né? E perdendo a salvação e é muito triste isso. Então a gente tem que ir e falar mesmo, sem vergonha e só pensar na salvação da pessoa. A pessoa falou, lembra da mulher da cadeira de rodas? Eu. Gente, Não, Isa. Será que Mulher vocês... da cadeira de rodas foi lá em São Pedro, Isa, não? Pastor foi? Olha que eu sou péssima de memória, hein? Olha, é a mente de Cristo. Eu acho que foi no Amém. mercado a mulher da cadeira de rodas. Eu acho que Uhum. foi. Viu, gente? Ele Mas é isso, procurou né? e o Senhor enviou uma mulher de cadeira de Ah, rodas. é verdade, não, foi isso E mesmo, ele foi foi e forte, orou, verdade. Foi isso mesmo. lembrou da história. É Então, assim, verdade. e de novo, né, gente, vamos trazer aqui para a vida como ela é. Ah, não, porque é o pastor. São todos. Para quem Todos. chegou depois, eu falei da parte aqui do livro,
que ele conta isso, né? Que tem pessoas que acham que tem dons específicos para fazer isso, para fazer aquilo. Eu não consigo pôr ele na live, ô Andréia, porque, ó, vocês têm que seguir o Pray Sister. Ele só deixa eu ter 3 pessoas pelo número de seguidores, então compartilhe essa live para mais pessoas chegarem, senão eu vou sair aqui o pastor entra. Mas, enfim, aqui fala que às vezes, ele conta, né, no livro, falando que às vezes ele achava que ele tinha um dom especial de ensinar a igreja, e era isso, edificação. Mas ele fala aqui, ó, nada existe capaz de transformar tanto a experiência cristã, edificar os cristãos e firmá-los na fé, tão rápida e completamente como deixar que contemplem a salvação de almas. Então, ele fala numa outra parte também, que o pastor falou que fizeram o livro para a mulher de cadeira de rodas, é que eu não estava nesse dia. E aí, assim, a espiritualidade autêntica sempre produz resultado. O que é o resultado? É salvação de pessoas. Então, todo mundo, né, não importa, lá no céu não vai ter cargo, fulano, ciclano, beltrano, não, porque era pastor. Todos nós fomos chamados para isso, né? Pastor Danilo tem que ler. Todo mundo tem que... Cada alma, porque... Pode. Não, ó, eu já tô aqui, ó, para os próximos capítulos. Gente, vocês não têm noção nos próximos. É forte. Enfim, a gente tem que perceber isso, né? Que é para todos nós, né? Para todos nós. Tem áudio também, viu, o pastor Danilo, se você quiser, tem um bem divertido da Raquel. Tem áudio. Tem o livro. Não, tem o da Raquel. O da Raquel é customizado, que é mais engraçado. Enfim, o que a gente tem visto aqui? Ó, o livro Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Eu não sei se tá na bio aqui do Pray, se não tiver, estará ainda hoje. Então, mas tem para comprar também, porque as meninas, assim, a gente começou, né? Olha aqui, todo mundo ficou no PDF, todo mundo quis, a gente risca, rabisca o livro e chora em cima dele e tudo mais. E ele traz, assim, experiência do avivamento, e é isso, gente, porque a gente vive falando, não, a gente vai ter um avivamento, a gente tem declarado, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas parece que a gente tá falando, e aí, né? E é o que a gente falou aqui a semana passada. Depende de nós. Deus não tem nada em Deus que tá faltando, né? E nós o quê? É todo mundo, não é eu esperar que o pastor vai jejuar, que a gente que vai jejuar. Começa conosco, né? Hashtag cara no pó. A gente entender que a gente falou a semana passada sobre arrependimento, e às vezes para nós, né, salvos, cristãos, né, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas e tudo mais, a gente acha que a gente tem orgulho de ser humilde, né? Que é crente, não vai me arrepender. Quem tem que arrepender é o fulano, que tá falando besteira, fica postando coisa nada a ver. Não, né? Quem não tem pecado, né? Só que a gente, cara, no pó, para o Espírito Santo mostrar, né? Não sou eu que vou falar o pecado, não é você que vai falar um pecado que vai mudar algo, né? Quando o Espírito Santo mostra, você sai gritando, você fala. E os relatos aqui são esses, né? Dos avivamentos que tem lá no primeiro capítulo, que as pessoas saem gritando na rua, confessando pecado. Ninguém pediu para fazer nada, mas tamanho desespero que eu preciso fazer, né? Eu preciso ser salvo. Então a gente tem que buscar isso, né? Se jogavam no chão de desespero porque era tanta palavra de tanto poder de Deus. O Espírito Santo era tão grande nos homens, né, que estavam ali, eles tinham tanta intimidade, era tão grande o Espírito Santo ali, que as pessoas eram convencidas, porque a gente estava falando no capítulo 1, que não é a gente que convence, é sim o Espírito Santo. Então quando a gente tem o Espírito Santo muito forte na gente, às vezes a gente só fala um negócio, a gente não precisa berrar, a pessoa fala errado. Não, a gente não tem que fazer Às vezes nem fala, né, Gigi? Não precisa nem mostrar nada, a gente só fala uma coisinha. O Espírito Santo já é o que traz o avivamento, no caso arrependimento, né? Já traz o arrependimento que a pessoa cai em si e fala, eu tô errando, eu tô pecando. E aí ela já sai pedindo perdão pelos pecados dela. E assim... E não precisa nem pregar, né? Aqui no livro fala que não precisa nem de pregação, que as pessoas já saem se derramando e chorando e lamentando pelos pecados e se arrependendo. Porque o arrependimento o avivamento só vem com arrependimento. Então, quando a gente ora e fala, pede para Deus, né? Que a gente tem esse arrependimento, o avivamento vai vir. Porque como diz o nome do capítulo, né? No capítulo 2, chama a responsabilidade do arrependimento, né? A responsabilidade do reavivamento. Isso, a responsabilidade pelo reavivamento. Porque a responsabilidade é nossa.
Não dá, né? Não dá ponto. Mas tudo bem. Aqui no livro é muito. Ele coloca assim, é muito forte. Ele coloca assim: tenho observado e ouvido esses homens, tenho vivido com eles, até quase sentir o espírito do Oriente em que se movimentaram. Suas provações e dificuldades, suas orações, lágrimas, suas tristezas e alegrias, seus triunfos gloriosos e vitórias E aí o que eu né, fui lendo aqui, o que me trouxe. Ele só sentiu isso, ele estava vivendo aquilo, ele estava com pessoas melhores do que ele, e por isso que ele estava sentindo, né? Ele tava junto. A gente precisa estar junto com pessoas que são melhores do que nós, para que em momentos da nossa vida é necessário a gente andar sim com pessoas melhores, para que a gente venha crescer espiritualmente. Isso falou muito ao meu coração. E ele só sentiu tudo, ele sentiu desde a alegria até a tristeza. Eita, Jesus! Consegui, gente. Ô, glória! Ô, glória! Então, ele só estava sentindo tudo aquilo porque ele estava vivendo juntamente com aquele povo e buscando isso, né? Olha aí, ó. É. Conseguimos! A unção tá carregando aí, ó. Muita unção. Agora vai, gente. Oi, tia Leni. A tia Leni tava aí. Tudo bom, tia Leni? O Danilo colocou ali, né? O poder da influência. Então, a gente tem que ser isso, né? Nós somos os avivalistas dessa época, né? Começa com a gente, o pastor Marcos tá carregando. Oi? Tava carregando aqui pra mim. Ao vivo, né? Glória a Deus. Pronto. Agora sim. Muito bom. Pode continuar, Isa. Estou aqui sendo incendiado. E eu já sentei no meu coração que nós vamos incendiar a igreja. É a paixão por almas, né? Amém. A paixão por almas. E a gente precisa realmente motivarmos uns aos outros a essa paixão. E a gente sabe que tudo isso tem um preço, né? Tem um preço. Vocês estão lendo aí e vocês sabem que há um preço isso. Há uma renúncia, uma busca, é abrir mão, né? Então, que o Senhor realmente venha incendiar o nosso coração, como eu estou sendo incendiado aqui, o Danilo está aí também. Eu sei que ele também está incendiado. Que eu coloquei agora há pouco. Vamos fazer uma live só para falar disso, né? E trazer a igreja para essa realidade, né? Então, para que as pessoas vivam isso na prática, né? Na prática, eu tenho certeza que Deus vai nos levar, já está nos levando, porque os temas que nós temos tratado são temas muito relevantes, né? Em abril, fomos desafiados aí a ser revestidos, né? E agora, em maio, vamos para tratar sobre a família. Estamos tratando sobre isso, estamos vendo que eu estou esperando, é o último domingo do mês, nós vamos ter muitas respostas dessas orações, né? Então esse tema aí vem justamente para incendiar o nosso coração. Como a Isa falou, não é amanhã, é hoje, né? É nessa live mesmo. Acredito muito nisso, né? Vocês estão aí, literalmente, eu vou usar uma expressão aqui, vocês estão tirando teia, né, de aranha do coração de muitos avivalistas que nós temos aqui nessa live. Tem muita gente que arde por isso. Quanto mais gente, é isso que a gente quer, certamente, né? a partir de hoje, incendiando a terra, vai né? anelar mais por isso. É simples, né? Muito simples, não tem assim. Porém, como o pastor falou, é um preço alto a se pagar, né? As renúncias que a gente tem que fazer. Essa busca é incessante, mas o resultado, né, vale a pena. O Isaías, o profeta falava que Jesus queria ver, né, o resultado do penoso trabalho dele. O resultado é a gente, né? A gente continuando.
e as pessoas se arrependerem do avivamento, né? Sim, Nossa, é verdade. É isso mesmo, Gigi. Parabéns, viu, Gigi, pelas suas declarações. E eu sei que vem de um coração verdadeiro e sincero. Você não está apenas repetindo palavras, né? Eu sei que você tem essa intensidade no coração. A Thaís, eu também tenho certeza que ela vive isto, né? Ela tem um coração verdadeiro, sincero, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. A Isa, que a gente aprendeu a amar aí de uma maneira tão especial, eu vejo a ousadia dela, né, em falar com as pessoas. Nós tivemos a oportunidade de viajarmos juntos, né, a ousadia dela falar com as pessoas, abordar as pessoas. Ela é muito mais ousada do que eu. Eu, perto dela, sou tímido. Eu sou muito tímido ainda perto dela, né, mas ela tem essa ousadia e eu louvo a Deus, né, por ver essa geração pegando fogo, né, por falar do amor de Deus, né, por ver, sentir no coração de pessoas serem salvas. Então eu creio mesmo, Deus está levantando uma geração nessa comunidade de São Bernardo do Campo, cheias do Espírito Santo, a partir do pastor delas, né, que é o Danilo, né, e a Dai, que são jovens apaixonados por vida. O Danilo, só para vocês saberem, ele deve estar ouvindo aí, mas o Danilo, quando veio para tempo integral, isso me impactou muito, ele não estava preocupado com o salário. Na verdade, ele não sabia nem quanto ele ia ganhar. e arde ainda mais, né? Não parou. Mas o coração dele ardia por almas. Ele veio sem saber quanto ele ia ganhar, né? Não parou, não parou. Ele nunca trocou o reino por dinheiro, né? A paixão dele foi sempre por vidas. E isso que me impactou poderosamente. Ele não veio fazendo contas, né? A Dai não estava preocupada que o Danilo fosse um grande empresário, assim, não. né, pastor? A vida deles totalmente focada no reino. Então, se começa por aí, né? Porque muitas pessoas querem... E Jesus fala que a gente tem que perder. Exatamente. Né? Porque muitas vezes eu quero servir a Deus, mas quanto eu vou ganhar? Essa é a matemática. Não. Exatamente. A pergunta é, quanto eu vou perder? Exato. Jesus falou assim, aquele que quer me seguir, ele tem que pagar tudo. Aquele que quer agradar pai, mãe, irmãos, né? Quer agradar a sua própria vida, né? Esse vai perder a vida. Custa tudo, né? O preço é tudo. Então essa é a diferença do reino, né? Então, Oi? Exatamente. Então as pessoas querem pregar o evangelho hoje de uma maneira muito confortável. Não querem abrir mão de nada. Glória a Deus. Então isso que vocês estão falando aí hoje, e acredito que está atingindo o coração de muita gente, né? Eu creio que, acredite, viu? Vocês vão ouvir falar desta live que vocês plantaram sementes no coração das pessoas. Semente. Quem dera no próximo semestre aí, se Deus assim confirmar, nós colocamos um livro desse na mão de toda a igreja. Anota aí, viu, pastor Danilo? E é baratinho, pastor Dudu viu? também está aí. Um livro desse na mão forte, de cada né? Eu tô lendo membro da pela nossa segunda comunidade. vez, pastor. E assim, a gente conversando essa semana com as meninas, lembrando, né, quando eu me converti, 24 anos atrás, que a gente saia na rua, convidando as pessoas. Por mais que às vezes, pela dureza do coração, se tornava algo mecânico, como foi forte, né? A Jana compartilhou com a gente que quando ela se converteu, ela lembrou de pessoas que deram papel para ela, alguém que falou uma palavra. Então, tudo isso são sementes, né? O Senhor que faz crescer. Mas o quanto que a gente deixa de fazer o simples, né? A gente está num momento tão acomodado, então, com a pandemia, né? A gente meio que ficou meio assim. A gente tem N justificativas, mas o que a gente está fazendo, né? Para alcançar as pessoas, para orar, para abençoar. Você, às vezes falar um Jesus te ama, né, pastor? Porque a pessoa já chora, você fala, ali é uma abertura, né? O evangelho prático, né?
E Uma... pastor, É um bom dia, uma boa tarde. É arrumar um pretexto. Né? Hoje de manhã nós estávamos, depois da vacina, a gente foi tomar um café. E aí nós passamos perto de Já duas foi. senhoras. E tava com uma bebezinha que parecia com a Amanda. Só o fato de ela estar com aquela bebezinha que parecia com a Amanda, nós paramos para conversar com a mulher. Aí eu abri meu celular, mostrei a Amanda, mostrei a Kátia, comecei... E aquilo envolveu aquelas duas senhoras, tava eu, a Kátia e o Fábio. E foi tão gostoso. Aí, olha, Deus te abençoe, um ótimo dia. É Foi isso aí, isso. ele cada um segue do seu jeito, Numa né, próxima pastor? Porque às vezes a oportunidade, gente quer pôr vai ganhar um desculpa, né? livro. Não todo mundo que nem a Aí Isa vai. ali, né? Eu sou uma pessoa tímida, mas eu vejo situações que Deus coloca, né? E não tem desculpa, gente. Deus sabe como a gente é e sabe quando a gente finge que não é, né? É, Né, Gigi? Fala aí, Sim. tudo Gigi. isso. A Gigi? eu vi uma situação assim, meu irmão uma vez ele contou, né? Quando ele tava, acho que. Eu não sei se ele Exatamente. tava aqui em São Bernardo, ele tava lá em Floripa, mas ele fez um marquinho de papel e o Espírito Santo falou pra ele dar pra uma menina. E aí a menina foi, ele foi e ele podia ter pensado, ah, besteira. Mas não, quando ele entregou o papelzinho pra a menina começou a chorar. E aí ela contou e ela sonhou com alguma coisa assim do barquinho de papel. E aí ali foi uma oportunidade, ele falou de Jesus pra ela. Olha lá. Então, isso a gente poderia ter falado, não é coisa boba, né? Um barquinho de papel, pra quê? Do nada chega na menina e dá um barquinho de papel. Eu nem conheço a menina, me entrou assim do nada. E Deus usou o barquinho de papel pra falar com a menina. Às vezes é uma coisa tão, assim, básica, salva uma alma. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Lindo. Nós temos a mente de Cristo. O Tico colocou ali, né? Nós temos que ser intencionais. Em tudo. Né? Fazer tudo com uma intenção. Não fazer por fazer. Né? Amém. E como a Isa estava colocando sobre essa questão. Ah, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da minha cabeça. Né? Nós temos a mente de Cristo, né? Ou seja, se passou pela sua mente, não é coisa da sua cabeça. Você tem a mente de Cristo. Aproveite isso. Né? Que o dia, que nem nós falamos, né? A sua oração interfere no destino das pessoas. Isso é muito forte. Isso aí tá latendo no meu coração de uma maneira muito forte. A sua, né, oração interfere no destino de alguém. Ou seja, você abordar alguém, você falar com alguém, você pode interferir até mesmo de alguém que está próximo a se suicidar. Imagina, você vê uma pessoa chorando e passa direto daquela pessoa, e se aquela pessoa estava planejando se matar? Já pensou nisso? Né? Então, a sua atitude pode interferir na história de alguém. É um simples Jesus te ama. Né? Então, eu acho fantástico quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo e ele nos usa. E ele vai usar pessoas aqui hoje, eu tenho certeza. Nós cremos nisso, né? E pessoas que não isso, vão né? Que mais deixar passar as né? A gente tem oportunidades. colocado isso, eu falei para as meninas, não estou fazendo live, não tem nada para fazer, pelo contrário, né? Sabe como a vida está intensa, mas é uma causa maior, né? Eu não vivo para mim, né? Eu vivo para o Senhor. Então, esse foi só o segundo capítulo, são 12 capítulos. O próximo, eu tô aqui, ó, ansiosa, que é o parto de alma, né? Como que a gente tem que gerar vidas para o Senhor, que é exatamente isso que o pastor está falando, né? De nós orarmos. E às vezes, a gente falou a semana passada, quando a gente tem um evento de oração, a gente ora pelo Brasil, ora por não sei o quê. Agora na pandemia a gente ora porque você não tem mais o que fazer, mas isso tem que fazer parte da nossa rotina, né? E Deus começa a colocar no coração de cada um de nós situações e pessoas específicas para a gente orar. Eu falei para as meninas que a semana passada, retrasada, eu me vi dentro da casa da minha vizinha, eu tinha aparecido lá, assim, sem ter entrado pelo portão. E eu fiquei até meio assim, mas eu sabia que estava com uma missão. Aí deu a desculpa, não sei o que, comecei a conversar. E aí o Espírito Santo me falou, a oração faz isso. A gente entra na casa da pessoa e a gente traz uma palavra que pra gente não faz sentido, mas que vai trazer vida, né? Então, que começa com isso, né? De novo, que as meninas falaram, hashtag cara no pó. A gente começa a orar e aí
como a gente já gerou isso em oração antes, você vai às vezes dar um abraço na pessoa, agora não pode dar abraço, né? Você vai dar uma cotoveladinha assim, e o Espírito Santo vai agir, né? Vai vir a salvação. Porque o resultado tem que ser esse, senão nada mais importa, né? Se não for a salvação. É isso mesmo. Olha que tremendo, tá vindo na minha mente aqui. Só vou liberar isso aqui. Às vezes você pode não falar com uma pessoa. As pessoas às vezes não vão te ouvir. Mas ela não pode te impedir de orar por ela. Então, a oração é mais forte para tocar em alguém do que você até mesmo falar com a pessoa. Verdade. Às vezes você pode não falar com o seu vai fazer vizinho, Deus que age, né? mas ele Então não pode te impedir de orar Acabou por a ele. desculpa, né? Todo mundo. Então, exatamente. Às vezes, eu não consigo falar com aquela pessoa. Tudo bem. Depende de nós, né? Mas você não pode, aquela pessoa não pode te impedir de orar Aqui no por livro, ela. né, ele comenta, ele fala que lá em Jeremias, muito forte. capítulo 23, É muito forte. versículo 29, que fala assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha? E em Efésios, lá, capítulo 6, versículo 17, fala assim: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele conta, né, que ele estava vendo que o que ele estava fazendo não estava sendo como um martelo, né? Ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E ele estava vendo que não estava acontecendo isso. E ele foi se incomodando com isso. E volta naquela coisa. Ele estava inconformado de que não estava acontecendo. Se a palavra está falando, vai acontecer. Então a gente precisa ficar inconformado dessas coisas não acontecerem, né? E eu tô falando, assim, né? Até colocar aqui que eu tô falando isso porque nessa semana, quando eu fui lendo o livro, o Senhor foi falando, foi me esmagando, eu falei, misericórdia na minha vida, Senhor, me ajuda. E ali, né, onde eu estava fraco, o Senhor me fez forte para poder falar Muito isso bom. hoje, né, para os meus irmãos e praticar, né? Não só falar aqui, mas sim crer, né? Acendeu aquela chama no meu coração e subiu aquela esperança de que vamos para cima cada vez mais. E é isso, sobre cada vida que está aqui hoje conosco, né? Pra gente não se conformar, porque o Senhor faz, ele fez ontem, ele vai fazer hoje e amanhã ele também vai fazer. Todos os dias da nossa vida. E eu creio. Nossa. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso mesmo. Não, eu ia falar só pra gente concluir orando mesmo. Eu não sei quanto tempo você tem, tá? Mas eu queria falar só mais um ponto e vou sair, se você... Então continue aqui com essa maravilhosa nos inspirando, orando, mas fala pra todos. Vamos todos para a vigília, gente. Vigília. Eu falei para as meninas, hoje vai ser 20 minutos. Eu falei assim, vai ser 20 minutos. Eu falei, mas é o Espírito Santo que vai controlar. E eu tô alerta, ele né? Tá fazendo. Tá concluindo. É isso mesmo. A dica que eu quero dar aqui, o alerta, né, pra gente, porque eu percebo muitas vezes que as pequenas coisas roubam essa paixão do nosso coração. São pequenas coisas. Às vezes, um contratempo no dia a dia, uma situação que você não gostaria que acontecesse como você planejou, e aí rouba a sua alegria, rouba a sua paz, rouba o propósito. Aí você passou o dia todo pensando só em você e não manifestou a vida de Deus em alguém. Pode dizer, às vezes a gente acaba o dia, a noite, puxa, foi o dia inteiro, foi intenso, foi não sei o quê, mas tudo para você mesmo. Não tocou em ninguém. Então nós precisamos vigiar, porque às vezes passou
E às Passou vezes o seu milhares de propósito, pessoas ao nosso o nosso redor propósito, que e foi o nós que não Deus criou a olhamos para as gente, pessoas, que é isso, né? Que é a paixão pelas né? almas, que é a Então, paixão por falar dele. Ele nos criou para isso. E às vezes uhum, é pra gente estar fazendo, a gente não faz. E o que é pra gente. A gente faz, né? Claro, as coisas para nós mesmos no dia a dia, é como eu verdade. disse. A gente faz também, a gente tem que estudar, né? Trabalhar, no caso. Mas o propósito pelo que a gente foi criado, a gente não faz, que é falar de Jesus, é levar-nos para o céu. O Mag, né, até postou essa semana, encorajando os É jovens verdade. a mandarem um áudio, Então orem nós pelos seus estamos. amigos, né? Então, a gente vai encorajar aqui vocês também. Ainda hoje, não manda só a nossa live, mas manda uma oração, né? Para quem você sentir no coração, pede para o Senhor mostrar alguém e ora por essa pessoa. Às vezes tem gente que está precisando e a gente nem imagina, né? E às vezes é só uma oração, né? Exatamente. Isso. É verdade. Porque É verdade. Porque a gente sempre fala, né, que a nossa realidade de vida é o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente. A nossa realidade é o sonho de muita gente. Tem muita gente precisando e gostaria de viver o que nós estamos vivendo, de ter o que nós temos. Você deitar e dormir em paz. Você estar com alegria, com saúde. Poder acordar num domingo e falar assim, não, hoje eu vou congregar e ir para o culto. Tem muitas pessoas que gostariam e estão presas, espiritualmente falando, e não conseguem ir. Tem pessoas que programam domingo após domingo para ir no culto e não conseguem. Misericórdia. Eu Porque já estão passei por presas, isso, né? O tempo amarradas que por você não demônios, consegue, é muitas uma vezes. guerra, é realmente essa guerra Então, interior. E a gente fica escolhendo, né? Ah, vou no culto, não vou, vou ficar assistindo. Misericórdia, né? Às vezes. Sim. Então, eu conheço pessoas nesses dias de hoje que estão presas por demônios. Gostariam de estar no culto, mas não podem ir. Estão lutando, estão lutando. Então, que amanhã, que domingo, qualquer dia desse daqui para frente, a gente possa estar sensível e dizer, Pai, quem o Senhor quer abençoar hoje? Eu tenho feito isso pela graça de Deus. Por exemplo, às vezes eu entro na padaria com uma sacolinha. E dentro da sacolinha estão os livros. E eu fico olhando quem que eu vou dar o livro. Eu não saio da padaria sem um livro, entregar o livro. E aí, sempre no caixa, ou lá dentro da padaria mesmo, alguém que dê um sorriso, ou que está com um semblante diferente, eu já vou liberar a Janaína falou, o livro né, daquela pessoa. Quando ela aceitou Jesus, Então, ela lembrou das pessoas que é uma semente, é isso mesmo. semearam na vida dela Bíblia, panfletos, livros, mensagens. Ela lembrou de tudo que deram para ela. Então, E aí, caiu? cada pessoa que precisa. Olha lá. Caiu, né? Opa, aqui, Isa. Tá na unção lá. Tá no Caiu a Isa. fogo. Pode não, tá no fogo aí, que é não são. Chama de volta aí. Ô, Já Isa. foi pra rua, já foi evangelizar. E a gente tava falando aqui, pastor, que a gente precisa Caiu na resgatar unção isso, aí. né? Que a gente falou de evangelizar na rua. Eu fazia tanto isso, era assim, incansável, né? E a gente vai fazer isso em nome de Jesus, né? Com Covid ou sem Covid, né? Sim. Já combinamos com as meninas aí. A Jana falou que tinha um sonho de entregar coisa no farol. Falei, vamos onde Deus mandar. Muito bom. Ainda mais agora, né? As pessoas estão pedindo para ser salva, né? Só combinar. Vamos fazer, viver uma coisa do coração aqui, ó. Vamos fazer a próxima live. O dia que quiser aí, combinar pra gente ir junto, eu quero ir. Bora, Prima. Só falar. Vamos no shopping. Prima, vamos evangelizar toda Vamos no a shopping. família. Amém. Vamos no shopping, Em todo lugar. vamos atrás dos enfermos. Sim, nossa, aquele dia foi dia da chuva. Lembra que nós fomos no shopping outro dia? Nós achamos aquele menino com o pescoço tudo torto, lembra?
Nós oramos pelo menino, ele dava com o pescoço todo torto, assim, ó. Isso aí. Nós achamos esse Ó, menino, Vamos, Deus falou vamos. com ele, na o pescoço reunião, eles pegavam endireitou. os Glória a panfletinhos Deus. falando de Vocês Estamos estão- aí estão- disponível, o dia que quiserem, Oi, Escreviam, tá bom? eu escreviam, perdi aqui. carimbavam o versículo, escreviam o número da igreja nos panfletinhos falando de Jesus e colocavam nas casas. Lembra, mãe? A Vivian também colocou ali, ó. Tamo junto. Bora lá, gente. É só ir, né? Glória a Deus. Vamos orar então. Tomar uma água e ir pra vigília. Que Deus vai incomodar. Eu sei que- E o isso Senhor aí. vai falar com todos nós, né? Pastor, você quer orar aqui para liberar a unção aí? Daqui a pouco tem mais. Vamos nessa. Amém. Vamos juntos. Amém. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada vida que está aqui nesse momento, que há uma semente de amor, de graça, de unção. Pai, no nome de Jesus, Amém. que possamos ser incendiados por uma paixão sobrenatural por vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz na nossa mente, traz na nossa memória, Senhor, essa palavra que o Senhor já liberou lá para Timóteo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo falando para Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, por imposição de mão do presbitério. O Senhor não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de ousadia e de poder, de moderação, de amor. Isso já está em nós. Por isso eu profetizo em nome de Jesus que essa chama está sendo acesa no nosso coração. Amanhã, pessoas vão ser tocadas através das nossas vidas. Pessoas vão ser tocadas na nossa rua, aonde nós passarmos. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pessoas vão ser curadas na rua amanhã. Eu profetizo isso. Em nome de Jesus. Pessoas vão ser tocadas, jovens, moças, moços, vão ser curados pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai. Que essa chama venha arder, como uma irmã colocou aí. Que venha causar realmente um incômodo no nosso coração. Que nós tenhamos literalmente vergonha da nossa tristeza. Para que outros sejam alcançados. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite, por incendiar o nosso coração. Obrigado por essas meninas. Obrigado porque eu fui incendiado pelo coração delas. Eu fui motivado por elas. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor aumente essa chama no Mag Way, amanhã, Senhor, que haja um derramar da Tua presença. Amanhã, no encontro de líderes, que haja um derramar do Teu fogo, em nome de Jesus, que eles venham ser impactados com todos os temas que serão lidados. E no domingo, tanto pela manhã como à noite, nós profetizamos que haverá um derramar do Teu Espírito Santo, haverá arrependimento e haverá conversões, como foi terça-feira. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para a Tua glória e Em Teu nome de louvor. Jesus. Eu creio. Amém, Jesus. Obrigada, pastor querido. Obrigada Glórias a ao todos Teu aqui. nome. Vai ficar salvo aqui. Vai Seja ficar depois assim. no meu YouTube também. Obrigado, Espalhe viu? essa mensagem. E eu creio que Deus está despertando um poderoso exército para alcançar toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada, meninas. Um beijo no coração. E até já já. Em nome de Até, Jesus. gente. Boa Obrigadão. noite. Até a Vai vigília, tirar o hein? print. A minha printadora não está aqui hoje, mas vamos tentar. Ó. Print já. Eu printei também. Então tá bom, gente. Ô, Obrigada. Clara. Ai, meu Deus, Eu tô- peraí, o que eu fiz aqui? eu tô Eu não posso printando tirar aqui, ó. print, tá vendo? Fica emocionado. Glória a Deus. Amém, bora lá. Até já. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Deus abençoe, viu? Um beijo.